Mais 40 presos são encontrados mortos dentro de cadeias no Amazonas. Terrenos atingidos pela lama em Brumadinho têm potencial de mineração. Senadores visitam a barragem que ameaça se romper em Barão de Cocais. Empresário Ike Batista é condenado a pagar mais de R$500 bilhão. Parlamento da Áustria aprova a moção de censura e retira o chanceler do cargo. Cantor Gabriel Diniz e mais 2 pessoas morrem em queda de avião no sul de Sergipe. Vacinação contra a gripe está na última semana e já atingiu mais de 70% do público-alvo. Horta no telhado, a ideia para aplicar no escritório, condomínio e até no shopping. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A mineradora Vale está sendo acusada de omitir informações sobre parte dos terrenos atingidos pela lama em Brumadinho. As áreas teriam potencial de mineração. Com essa informação, o valor das indenizações para aqueles que perderam as propriedades seria outro e bem maior. O rompimento da barragem de Brumadinho deixou um rastro de destruição. 243 pessoas morreram e outras 27 seguem desaparecidas. A Vale, responsável pela estrutura, já negocia o valor de indenizações com familiares de vítimas e moradores que perderam suas casas. Mas uma nova informação pode mudar a base do cálculo desses valores. Segundo a Agência Nacional de Mineração, debaixo de toda essa lama, existem áreas com potencial de mineração. E uma área bem grande. São 905 hectares que ficam perto do Córrego do Feijão, equivalente a 900 campos de futebol. Essa informação não teria sido repassada aos donos dos terrenos e nem à Defensoria Pública, que já homologou alguns acordos de indenização. Representantes do movimento dos atingidos por barragem dizem que esse dado valoriza as áreas destruídas e dá direito aos moradores de reivindicar mais dinheiro. A Defensoria Pública da União e os Ministérios Públicos Estadual e Federal já cobraram providências para a Defensoria Pública do Estado. O objetivo é dar todo o suporte para que as famílias não sejam prejudicadas em acordos com a mineradora. A polêmica está debaixo de toneladas de lama. Ainda assim, a área poderá ser lucrativa para a Vale no futuro. Em nota, a Vale informou que não há reservas de minério significativas na área atingida pela lama. Senadores da Comissão de Meio Ambiente estiveram neste fim de semana em Barão dos Cocais, Minas Gerais, para verificar a situação da barragem Congo Soco, que corre risco de rompimento. Para os parlamentares, a estrutura vem se movimentando desde 2012. Os parlamentares vistoriaram a mina Gongo Soco, em Barão de Cocais. O risco de rompimento do paredão de sustentação da barragem é alto, mas ainda não se sabe se isso pode implicar no desabamento de toda a estrutura. Para os senadores, ficou uma certeza. Toda essa situação poderia ter sido evitada pela Vale, empresa responsável pela mina. A Agência Nacional de Mineração nos confirmou que hoje o que nós temos é a consequência, mais uma vez, do descaso e da irresponsabilidade na gestão de uma barragem que estava abandonada. Os políticos também se reuniram com moradores que tiveram que abandonar suas casas por causa do risco. O clima no município é de muita apreensão. As ruas receberam sinalização indicando rotas de fuga para evitar uma tragédia. As pessoas mais simples, aquelas de baixa renda, aquelas que foram retiradas de casa, que têm a sua sobrevivência garantida, muitas vezes por uma atividade agricultura, elas se queixaram de que não estão sendo atendidas da forma que gostariam pela Justiça. Trouxemos essa demanda aqui ao Ministério Público, tenho certeza ela será atendida o mais rápido possível. Joemir continua trabalhando, vendendo queijos, mas preocupado com a possibilidade de rompimento da estrutura. Nada foi resolvido, né? E o povo está aí assustado, não sabe mais o que fazer. Eu estou aqui vendendo meus queijos, mas estou preocupado. Que se ela estourar, eu não sei como que eu vou fazer, para que lado que eu vou correr.
né? Então a gente fica preocupado, e eu preocupo comigo, preocupo com a população dos moradores daqui, e também as vendas da gente caem. Eu dependo disso aqui para mim sobreviver. Eu não tenho outro ganhar, mas não sei vender esse produto. Então eu preciso que da cidade, né? E atualmente está fazendo medo. Até a venda minha de pão e de queijo caíram. Agências bancárias fecharam as portas por alguns dias, mas já retomaram a atividade nesta segunda-feira. O coordenador da Defesa Civil de Minas Gerais também esteve no município e afastou a possibilidade de falta de água potável para os moradores da região. O plano de emergência ele já foi todo traçado. Inclusive, nós temos ouvido na imprensa também sobre a questão de afetar o sistema hídrico, né, sobre a questão das bacias. Nós já temos todo um plano traçado, a Copasa esteve aqui com a gente. Caso aconteça um rompimento, será feita uma captação num outro córrego que chama Dois Irmãos, será entregue essa água até a estação de tratamento aqui da cidade. A cidade não vai ficar sem abastecimento de água, bem como determinamos ao empreendedor uma reserva no seu centro de distribuição de milhares de garrafas de água potável para ser feita uma entrega imediatamente às pessoas. Então todo o plano de ação ele foi muito bem construído. Segundo Flávio Godinho, a Defesa Civil monitora a situação e está pronta para todo o suporte para a população. Se esse talude cair dentro da cava e por uma questão sísmica ele gerar uma vibração e com isso um rompimento dessa barragem, imediatamente essas pessoas serão acionadas para dar todo o apoio à população de Barão de Cocais. Milhares de pessoas foram às ruas neste domingo para apoiar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes protestaram a favor das aprovações da reforma da Previdência e do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Os atos foram registrados em ao menos 156 cidades, além do Distrito Federal. Milhares de pessoas estiveram nas ruas neste domingo para defender o governo federal. As cores verde e amarelo se destacavam na multidão. Muitas pessoas carregavam a bandeira do Brasil. Nos cartazes, palavras de ordem. Todos os estados e o Distrito Federal registraram manifestações a favor do governo. Os protestos aconteceram em ao menos 156 cidades. No Rio de Janeiro, os apoiadores se concentraram na praia de Copacabana. Os protestos foram convocados por movimentos exigindo que o Congresso acelere a aplicação das reformas promovidas pelo governo Bolsonaro. Até agora, na presente data, hoje, eu apoio todas as medidas que o governo colocou, tendo em vista que nós estamos em uma recuperação econômica, então é preciso estancar a sangria para depois pensarmos em desenvolvimento, pensarmos em qualquer outro tipo de coisas a serem feitas pelo governo. Em Brasília, no Distrito Federal, os manifestantes ocuparam a esplanada dos ministérios. A concentração deles foi em frente à Biblioteca Nacional de Brasília e contou com trio elétricos. Já em São Paulo, carros de som foram espalhados na principal avenida da capital paulista. Na pauta dos protestos, a defesa da democracia, do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e a reforma da Previdência. Acredito que o pacote anticrime do Moro e depois a reforma da Previdência. Tanto que já a MP 870 já foi para o Senado. Então, a força do povo tem poder. Olha, eu não estou aqui a favor do presidente Bolsonaro, eu estou aqui a favor do Brasil. Eu estou aqui porque eu acredito que a reforma da Previdência é muito importante para todos nós. O presidente Bolsonaro não precisa do apoio, ele foi eleito, ele já tem o apoio da população brasileira. O que nós estamos pedindo hoje aqui é que o Congresso trabalhe, que as instituições caminhem com o Brasil para frente. É isso que nós precisamos. E esse centrão está passando dos limites, porque estão emperrando todas as pautas que deverão chegar à reforma, né? Os manifestantes também defenderam a medida provisória 870, que reduziu o número de ministérios. O 870 é uma pauta justa, redução do ministério, né? Que o governo tem muito gasto com o ministro desnecessariamente. Os manifestantes se posicionaram a favor
favor do governo e do presidente Jair Bolsonaro e criticaram as pautas radicais como o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O mais importante é defender os projetos sem interferir no Estado democrático de direito. Nós não somos de maneira nenhuma radicais, muito pelo contrário, a gente preza as instituições, a gente acha que as instituições têm que ser fortalecidas. Nós temos problema sim com algumas pessoas que compõem as instituições, né? Alguns juízes que, ao nosso ver, não representam o Brasil, alguns deputados que não representam o Brasil, mas as instituições têm que ser mantidas fortes. E isso, inclusive, é um objetivo do governo. O governo não quer enfraquecê-las. Precisamos ter instituições fortes, porém a favor do Brasil. De norte a sul do país, manifestações de apoio ao presidente Bolsonaro e às reformas do governo se espalharam pelo Brasil neste domingo. Na capital fluminense, a manifestação aconteceu na praia de Copacabana, na Zona Sul. Vários carros de som se concentraram em 2 pontos, na altura do posto 5 e em frente à rua Xavier da Silveira. No início do ato, o hino nacional foi tocado e cantado. Houve queima de fogos. Em Belo Horizonte, o ato foi realizado na Praça da Liberdade. Vestidos de verde e amarelo, manifestantes se posicionaram favoravelmente à reforma da Previdência e ao pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em Porto Alegre, a região do Parque Moinhos de Vento foi bloqueado o trânsito nos 2 sentidos. Os participantes carregaram bandeiras do Brasil e manifestaram apoio a medidas como a reforma da Previdência. No Paraná, as manifestações ocorreram em Curitiba e em 7 cidades do interior. Na capital, milhares de manifestantes se concentraram na Praça Santos Andrade, no centro. Na Bahia, além de Salvador, os atos ocorreram em pelo menos mais 8 cidades. Na capital, a manifestação aconteceu no Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos da cidade. Os milhares de paraibanos encheram as ruas das 2 maiores cidades do estado, João Pessoa e Campina Grande. Na capital, os manifestantes ocuparam a orla, enquanto em Campina Grande a manifestação ocupou o centro. No Recife, o grupo se reuniu na Praia de Boa Viagem. Os manifestantes exibiram cartazes com críticas ao Supremo Tribunal Federal. A aprovação de projetos do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados também foi uma das pautas do ato. Em Mato Grosso do Sul, milhares de pessoas realizaram atos em Campo Grande e mais 3 cidades. Na capital, o grupo se reuniu em frente ao Ministério Público Federal. Além de faixas e cartazes, os participantes vestiam camisetas com as cores da bandeira. Em Dourados, no sul do estado, a organização informou que cerca de 5.000 pessoas participaram do protesto. No Distrito Federal, o ato de apoio ao governo foi realizado na frente do Congresso Nacional. Manifestantes gritavam e exibiram cartazes a favor da reforma da Previdência e do pacote anticrime. O governo se prepara para uma semana movimentada. Só de medidas provisórias que precisam ser aprovadas antes do vencimento são 8. Após o domingo de atos pelo país, o presidente Bolsonaro declarou que as manifestações foram um recado aos que teimam com velhas práticas. Assim como havia dito, o presidente Jair Bolsonaro não participou das manifestações. Durante a manhã de domingo, esteve em um culto de uma igreja evangélica no Rio de Janeiro. Lá, Bolsonaro discursou e falou sobre as manifestações. Eles saíram para defender o futuro dessa nação. Uma manifestação espontânea, uma pauta definida, com respeito às leis e às instituições, mas com o firme propósito de dar um recado àqueles que tenham com velhas práticas, não deixar que esse povo se liberte. As manifestações já acabaram e o governo agora se prepara para enfrentar os desafios dos próximos dias. E essa semana já começa com uma corrida contra o relógio.
além das medidas provisórias da reforma administrativa, que deve ser votada no Senado nesta terça-feira, e a do setor de transporte aéreo, que já foi aprovada pelo Congresso, ainda existem 6 MPs que precisam ser analisadas, todas já prestes a vencer a validade. Entre as medidas provisórias que o Senado precisa aprovar para que não perca a eficácia até 3 de junho estão a prorrogação do prazo para produtores rurais aderirem ao Programa de Regularização Ambiental, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, a criação do Programa de Combate a Fraudes em Benefícios Previdenciários, a alteração no marco legal do saneamento básico, ao possibilitar a privatização de empresas estaduais responsáveis pelo serviço e fixar prazo para o fim dos lixões. Desde 2011, o Congresso analisa uma proposta de emenda à Constituição que modifica o rito de tramitação das medidas provisórias. Com tantas MPs prestes a vencer sem terem chegado ao Senado, parlamentares voltaram a falar nessa PEC que está parada na Câmara. A intenção é definir prazos para votação em cada casa legislativa. Agora nós deveremos aprovar o mais urgentemente possível a proposta de regulação da tramitação de medidas provisórias, que vai estabelecer inclusive um prazo para a comissão, um prazo para a Câmara e um prazo para o Senado. A líder do governo no Congresso reconhece o problema. De fato, é muito complexo você pedir que se analise uma medida provisória, em 1 dia, 2 dias ou 3 dias. A gente sabe disso, é preciso debater, inclusive com o eleitor, com suas bases. Eu acho que a medida dessa PEC é importante, vai ser interessante. Vai dar tempo para a Câmara, vai dar tempo para o Senado. Sobre a reforma administrativa do governo Bolsonaro, que reduziu de 29 para 22 ministérios, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai conversar com os líderes sobre o risco da MP perder a validade, caso os senadores queiram fazer alguma alteração no texto. O líder do PSL no Congresso, senador Major Olímpio, disse que vai apresentar um pedido de destaque durante a votação para manter o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sob o comando do Ministério da Justiça. O presidente já se manifestou e foi taxativo. É contra qualquer alteração. A ordem é garantir a aprovação da medida para reduzir a máquina pública. E veja a seguir, mais de 40 corpos de presos são encontrados no Amazonas. E ainda a campanha de vacinação contra a gripe entra na última semana. O empresário Ike Batista foi condenado pela Comissão de Valores Mobiliários, que denunciou o empresário por usar informações privilegiadas para lucrar no mercado de ações. A acusação é da época em que Ike ainda era acionista majoritário e presidente do Conselho de Administração da OGX. A defesa dele irá recorrer. Ike Batista foi condenado ao pagamento de 2 multas que somam quase 540 milhões de reais. Ele ainda ficará impedido de assumir o comando da companhia, tanto na administração quanto no conselho, por 7 anos. A Comissão de Valores Mobiliários, vinculada ao Ministério da Economia, é a responsável por fiscalizar e regular o mercado de ações no país. A condenação de Ike Batista foi unânime entre o colegiado da CVM. A ação foi movida pela Superintendência de Relações com Empresas da autarquia, que apontou que em 2013, o empresário, baseado em informações privilegiadas, vendeu ações da OGX no valor total de 197 milhões e 200 mil reais. Segundo a comissão, a venda destas ações estaria relacionada à operação do grupo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A CVM acusa Ike de ter tido acesso a um estudo que demonstrava ser inviável a exploração dos campos de tubarão-tigre, tubarão-gato e tubarão-areia. Ike teria usado sua rede social na internet para manipular o mercado, antes da OGX comunicar a inviabilidade de exploração nos campos do pré-sal. O empresário nega as acusações. Mas para a Superintendência de Relações com Empresas da CVM, as mensagens publicadas pelo empresário em sua rede, com mais de 1.300.000 seguidores,
dariam a entender que os investidores deveriam ter paciência e confiança nas companhias do grupo. As mensagens teriam induzido os investidores a comprar ou manter suas posições acionárias, enquanto ele mesmo se desfazia das ações dele. As ações foram vendidas por Eike Batista entre 24 de maio e 10 de junho de 2013. Segundo ele, as vendas foram realizadas para quitar obrigações contratuais com investidores estrangeiros. A defesa do empresário afirmou que irá recorrer da decisão, já que não ficou provado no processo que Eike agiu com a intenção de obter lucro. Em 2017, o empresário já havia sido condenado pela CVM a pagar multa de 21 milhões de reais em outro processo por uso de informações privilegiadas, também em venda de ações. Em julho do ano passado, Eike foi condenado a 30 anos de prisão na Operação Eficiência da Lava Jato do Rio, que investiga crimes de lavagem de 340 milhões de reais. O esquema foi comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral. Eike foi preso pela Polícia Federal há cerca de 1 ano e agora se encontra em prisão domiciliar. 40 presos foram encontrados mortos dentro de cadeias em Manaus, no Amazonas, hoje. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária. Ontem, uma briga entre detentos deixou 15 presidiários mortos. Ao todo, 55 presos foram assassinados nos últimos 2 dias. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, as vítimas desta segunda-feira apresentavam indícios de asfixia. As mortes aconteceram no Instituto Penal Antônio Trindade, na unidade prisional do Puraquequara, no Centro de Detenção Provisória Masculina, e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, que foi palco de outras 15 mortes no domingo. Na ocasião, a briga entre detentos saiu do controle dos agentes. A confusão aconteceu durante o horário de visitas. As vítimas foram assassinadas, asfixiadas ou perfuradas com escovas de dentes. Uma investigação foi aberta para apurar as motivações dos crimes. Até agora, não há informações de uma guerra declarada entre facções rivais. Em janeiro de 2017, o Compage registrou uma rebelião que resultou na morte de 56 pessoas. A ocasião foi um confronto entre uma facção que atua dentro e fora de presídios de São Paulo e de outros estados contra bandidos de uma facção local. Em nota, o governo do Amazonas informou que uma nova apuração será aberta para descobrir o motivo da chacina desta segunda. Já o Ministério da Justiça informou que vai enviar ao Estado integrantes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária. O Ministério Público Federal informou que é favorável à venda do sítio de Atibaia, pivô de uma das condenações do ex-presidente Lula. No documento entregue ao juiz Antônio Bonar, responsável pela Lava Jato, o MPF pediu uma avaliação da propriedade que teve a venda solicitada pelo dono do imóvel, o empresário Fernando Bittar. O Ministério Público Federal se manifestou favorável ao pedido feito pelo empresário Fernando Bittar, dono do sítio de Atibaia. Bittar solicitou que seja realizada a avaliação judicial do sítio Santa Bárbara para que possa vender o imóvel pelo valor mínimo indicado na avaliação. Foi determinado que os valores decorrentes da venda sejam depositados em uma conta judicial. Na avaliação da Lava Jato, não há prejuízo na transferência do sítio de Atibaia para outro proprietário. Os procuradores afirmam que a propriedade não está sendo habitada ou frequentada pelos donos formais e pode acabar se deteriorando. A força-tarefa da Lava Jato acusou o ex-presidente Lula de receber R$1 milhão em propinas relacionadas às reformas do sítio, que está em nome de Fernando Bittar, filho do amigo de Lula, Jacó Bittar. Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal que envolve a propriedade. O Parlamento da Áustria votou hoje uma moção de censura contra o chanceler conservador Sebastian Kurz, retirando-o do cargo após o escândalo de corrupção que implodiu sua coalizão de governo.
O parlamento da Áustria aprovou uma moção de censura contra o chanceler Sebastian Kurz, retirando o conservador do cargo. O líder de 32 anos, no poder desde o final de 2017, ficou enfraquecido após o escândalo de corrupção que implodiu sua aliança entre o Partido Popular Austríaco e o Partido da Liberdade da Áustria. A coalizão acabou desde a divulgação em 17 de maio de um vídeo que, na verdade, foi uma armadilha. Imagens mostravam o ex-líder do Partido da Liberdade, Christian Strat, propondo contratos públicos em troca de apoio financeiro russo. Para Strat, que teve que renunciar a todos os cargos após o escândalo, exigir a saída do chanceler é compreensível e lógico. Segundo uma pesquisa recente, a maioria dos austríacos apoia a permanência do chanceler no cargo. Kurz também saiu fortalecido no domingo com a vitória do seu partido nas eleições europeias, nas quais obteve 34,9% dos votos. Foi o melhor resultado de um partido desde a entrada da Áustria na União Europeia em 1995. A campanha nacional de vacinação contra a gripe chega à sua última semana com um saldo preocupante. Quase 17 milhões de brasileiros ainda não se vacinaram. Vale lembrar que a gripe pode trazer complicações graves, levando até a morte. Por isso, a orientação do Ministério da Saúde é não perder a imunização. A campanha termina na próxima sexta-feira. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo, formado por 59 milhões de pessoas. Destas, 16 milhões e 800 mil ainda não foram aos postos de saúde. Entre a população prioritária, os funcionários do sistema prisional registraram a maior cobertura vacinal, com 89%. Além deles, também integram o grupo de risco policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas, presos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes em qualquer idade gestacional, mulheres no período até 45 dias após o parto, trabalhadores da área da saúde, índios, professores, idosos com mais de 60 anos e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis. Os estados com maior cobertura até o momento são Amazonas, Amapá e Espírito Santo. Na outra ponta, Rio de Janeiro, Acre, São Paulo e outros estados não fizeram a lição de casa e ainda estão distantes da meta. Por isso, o ministro da Saúde afirma que a campanha deve ser prorrogada em algumas regiões. A gente acredita que alguns estados, alguns municípios puxem essa média um pouco acima até o final do mês, mas entendo que alguns municípios de grande população, como o caso do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, vão ficar abaixo. E alguns estados vão ter que prorrogar as suas campanhas. Em todo o país, a campanha permanece com uma estrutura formada por cerca de 41 mil postos de vacinação, com a participação de aproximadamente 196 mil pessoas. A gripe não é uma doença menor que requer menos atenção. Ao contrário, em casos graves, pode desencadear a síndrome respiratória aguda grave por influenza. Neste ano, até 11 de maio, foram 144 mortes no país por causa da doença. A gente viu esse ano o Amazonas, por conta de ter tido 20 mortes, 36 mortes em 20 dias, houve um apelo muito grande. Em 10 dias eles atingiram totalmente a meta, 95% da sua população. Alguns estados muito bem organizados, como o Amapá, a gente viu o Espírito Santo, e estados que historicamente vacinam muito, que são os estados do sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com índices baixos. Talvez porque a primeira frente fria tenha demorado a chegar esse ano. A frente fria foi nessa semana que passou. Então a gente vai acabar vendo nas próximas semanas um aumento do número de casos de gripe, o que é normal, é sazonal. E esses estados, essas cidades que não vacinaram os públicos-alvos, correndo atrás de leito de CTI, que não tem, para poder tratar as pneumonias e as insuficiências respiratórias que vêm da gripe, que é uma doença grave e que pode matar. E a seguir, morre o cantor Gabriel Diniz em queda de avião em Sergipe. E ainda, o governo brasileiro discute mudanças na aplicação dos recursos do Fundo da Amazônia.
O cantor Gabriel Diniz, que ficou conhecido pela música Jennifer, e mais 2 pessoas morreram hoje em uma queda de avião no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe. Poucas horas antes do acidente, o cantor postou nas redes sociais um texto agradecendo a recepção que recebeu no show de ontem em Feira de Santana, Bahia. Ele escreveu que era uma alegria voltar à cidade. A aeronave que levava Gabriel Diniz e mais 2 pessoas saiu de Salvador com destino a Maceió. Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião caiu em um local de difícil acesso. O cantor estava indo encontrar a família para comemorar o aniversário de 25 anos da namorada. A aeronave é um monomotor com capacidade para 4 pessoas. Segundo a Agência de Aviação Civil, o avião estava em situação regular, mas não tinha autorização para fazer táxi aéreo. A aeronáutica vai investigar as causas do acidente. Gabriel Diniz tinha 28 anos e nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele ficou conhecido no ano passado com a música Jennifer. O hit ficou em primeiro lugar em várias plataformas de streaming e alcançou milhões de visualizações no YouTube. A Agência Nacional de Aviação suspendeu o Aeroclube de Alagoas após a morte do cantor. Outras 9 aeronaves que pertencem ao Aeroclube também estão proibidas de voar. O corpo de Gabriel Diniz foi liberado do Instituto Médico Legal agora à noite. Ele será velado e sepultado amanhã em João Pessoa, na Paraíba. O governo brasileiro começou a discutir possíveis mudanças na aplicação dos recursos do Fundo da Amazônia. O dinheiro será usado em projetos de combate ao desmatamento ilegal na região. O assunto foi discutido durante uma reunião no Palácio do Planalto. Participaram do encontro o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e os embaixadores da Noruega, Nils Martins, e o da Alemanha, Georg Wichel. Os 2 países são os principais doadores internacionais do fundo, que já captou desde 2008, quando foi criado, cerca de 4 bilhões e 600 milhões de reais. O ministro Ricardo Salles disse que o governo brasileiro apresentou ponderações gerais sobre o fundo e também ouviu as considerações dos 2 embaixadores. Projeto importante, esse é um trabalho que nós, inclusive da parte do governo, inclusive fora do Fundo Amazônia, temos feito mudanças importantes para aprimoramento do combate ao desmatamento. O mecanismo do desmatamento, do apoio do Fundo Amazônia no combate ao desmatamento é importante e nós queremos que ele tenha uma maior participação e justamente para que esse trabalho traga bons frutos que nós estamos fazendo essa análise. Por enquanto, segundo Salles, nenhuma modificação específica foi tratada. De acordo com o ministro, qualquer alteração só deverá sair após acordo entre todas as partes. O Fundo Amazônia capta doações de instituições nacionais e internacionais para o financiamento não reembolsável de ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia Legal. E ainda o fortalecimento do uso sustentável dos recursos florestais no Brasil e em outros países tropicais. Atualmente, a Petrobras e os governos da Noruega e da Alemanha são os principais doadores para o Fundo Amazônia. E veja a seguir, agressor de Jair Bolsonaro tem doença mental e não pode responder criminalmente. E ainda, shopping em São Paulo cria horta para funcionários. Uma decisão da terceira vara da Justiça Federal declarou que Adélio Bispo tem transtorno delirante persistente e não pode ser punido criminalmente. Adélio foi preso após esfaquear o presidente Jair Bolsonaro durante um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em setembro do ano passado. Com a decisão, Adélio Bispo ficará em um manicômio judiciário e não em um presídio até o julgamento. O laudo é resultado dos exames realizados em dezembro do ano passado. O exame aponta que o agressor tem uma doença chamada transtorno delirante permanente paranoide e, por isso, conforme o documento, foi considerado inimputável. O processo está na fase final. A Justiça Federal já aceitou a denúncia contra Adélio por prática de atentado pessoal por inconformismo político e o tornou réu, mas ainda não julgou o caso.
A partir de agora, a defesa do presidente Jair Bolsonaro poderá se pronunciar sobre as conclusões do Ministério Público Federal. Em seguida, a defesa de Adélio também poderá se manifestar. No mês passado, a Justiça autorizou um médico psiquiátrico indicado pelo presidente Jair Bolsonaro a entrevistar Adélio. A Polícia Federal segue com as investigações. O segundo inquérito foi aberto para apurar possíveis conexões de Adélio com pessoas que podem ter ajudado o agressor a planejar o crime. Um shopping em São Paulo aproveitou um espaço sem uso para fazer uma ação diferente: criar uma horta para os funcionários. E essa é uma ideia que você pode aplicar onde quiser, no escritório, no condomínio, em casa, e deixar um pouco mais verde a paisagem dos centros urbanos. Não parece, mas estamos num shopping center, mais precisamente no telhado, em plena cidade de São Paulo. Esse espaço não era usado para nada, até que surgiu a ideia de criar uma horta onde se planta de tudo um pouco. Verduras, legumes, ervas e até frutas. E sabe o que é mais impressionante? O adubo é feito com os resíduos da praça de alimentação. A ideia iniciou-se em 2012. A gente tinha um grande problema, que era um lixo orgânico. A gente conseguiu fazer uma composteira. Depois da composteira feita, teve o problema do adubo, o que fazer com o adubo. A gente aproveitou uma área que era relativamente morta e reaproveitamos para fazer o telhado verde. A colheita da horta acontece a cada 45 dias e é tudo doado para os funcionários do shopping. São aproximadamente 600 colaboradores que levam produtos fresquinhos para casa e ainda economizam. São colhidos em média 3.000 pés de alface, 300 quilos de abobrinha, 5 quilos de pimenta e muitos outros produtos que garantem a feira do pessoal que trabalha no shopping. A nossa política é o próprio funcionário que tem todo o processo, todo o trabalho, então nada mais justo do que ele colher e levar para casa. A horta urbana pode ser cultivada em qualquer lugar e não precisa de muito espaço. E dá para ser muito criativo em poucos metros quadrados, até mesmo em apartamentos. Só tem um detalhe importante: esse espaço precisa receber a luz solar. O que a gente precisa pensar primeiro é essa questão do sol, se a pessoa tem o sol na sua varanda, no seu quintal, porque é o básico. Não tendo isso, a gente infelizmente não consegue, não pelo espaço, mas pelo sol, tá? Então assim, tem que ter pelo menos 4 horas de sol para você ter uma hortaliça, uma erva, uma frutífera. Nessas hortas é possível cultivar de tudo: temperos, verduras, legumes, até mesmo árvores frutíferas e que, podadas, não ocupam tanto espaço. Hoje em dia é muito fácil ter frutíferas porque elas já vêm em tamanho que já estão produzindo. Então você leva a sua plantinha às vezes para casa, a sua frutífera já com frutinho no pé. E aí é bem fácil também. A frutífera exige um pouquinho de espaço maior, né? Por conta da parte da copa e tudo, mas é possível e tranquilo. Dentre elas, que o pessoal costuma consumir mais, comprar mais com a gente, são as jabuticabeiras, pitanga, acerola, limão. O cultivo de hortas urbanas só traz benefícios. Entre eles está a economia, já que não será mais necessário ir toda a semana à feira. Além de consumir alimentos bem mais saudáveis, nutritivos e sem uma gota de agrotóxico. Ajuda em você entender um pouquinho essa questão da natureza, esse encontro com a natureza, que é muito difícil às vezes nas grandes cidades, você passa a ter mais. Tem um efeito colateral que é positivo e negativo. Quando você tem plantas, às vezes tem os passarinhos também. É bonito que você vê os passarinhos, é ruim que eles comem parte da sua produção. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.